Boa noite a todos. A gente está aqui dentro da semana de recepção dos calouros. Hoje a gente tem uma mesa com a Patrícia Queiroz, que é coordenadora do NIPEI, o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Educação Intercultural. E a ideia é a gente discutir um pouquinho as diferenças do ensino remoto, o que afetou a vida dos estudantes todo esse período, né, que a gente está no modo virtual, e deixar um serviço aí para a posteridade, tá bom? Então eu vou passar a palavra para a Patrícia. Fique à vontade, o espaço é todo teu. Pessoal, boa tarde, né, enfim, a todos, né, enfim, é um prazer estar aqui. Eu tinha acabado de falar com o Renan que quando vocês chamam, a gente vem, né, sempre, estamos bastante acostumados a trabalhar com o pessoal do LAN, que gosta do curso, gosta do corpo docente, do projeto, enfim, a gente sempre ser parceiro o máximo possível, né. Então, quando o pessoal me chamou para falar com vocês hoje, né, dentro desse contexto, pensando principalmente nos calouros, que são esses alunos que acabaram de ingressar, assistiram 1, 2 semanas de aula, alguns nem isso, né, nem chegaram a assistir aula presencial, e aí veio a pandemia e esse ato muito grande, com base nas demandas que a gente tem atendido no núcleo, na coordenação de uma das minhas monitorias, eu tentei organizar um espaço de fala que tentasse contar um pouquinho a diferença do ensino remoto para o presencial, mas colocando uma certa pergunta para cada um de nós, né? Mas é possível estudar em tempos de pandemia, né? Com tudo que está acontecendo, com todas essas fragilidades, com esse ato de quase um ano parado, enfim, com tudo que muda do remoto para o presencial, ainda é possível estudar? Então, assim, a minha fala, ela vem muito nesse sentido, né? De tentar problematizar essas questões com vocês, né? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, né, é que a gente, eu sei que é difícil porque vocês só tiverem 2 semanas de aula, mas tradicionalmente no Brasil, a educação básica, ela não é facultativa, ela é obrigatória, né? Não existe homeschool no Brasil, né? Salvo raríssimas exceções por questões de saúde, né, que as pessoas têm que fazer atendimento educacional especializado em hospitais e acho que não é a situação de ninguém desse curso, pelo menos não que eu tenha conhecimento. No Brasil, todo mundo tem tradição de educação presencial, de presença física, né? A gente não conhece outra forma de ensinar, outra forma de aprender, outra forma de se posicionar em termos de instituições de ensino que não seja presencialmente. Por mais que a educação à distância tenha ganhado muito espaço nos últimos anos no Brasil. Então, a gente faz até cursos, né? Coisas mais pontuais online, mas a educação básica, a educação superior, para nós é uma questão de ensino presencial. E aí, assim, tendo um ano parado, né, que saudade de uma lousa para copiar, né, minha filha? Até aquilo que era muito ruim no ensino presencial faz falta para nós, né? Enfim, a gente sente muita falta do contato humano, né? Fazer universidade, né? Não é simplesmente assistir aula, né? Não é só copiar matéria de lousa, não é só responder chamada e fazer prova, mas fazer universidade é uma experiência muito complexa, né? Mas a principal característica que eu acho que fica difícil para nós pensar é que quando a gente está falando de ensino presencial, a gente está subentendendo que não existe processo de aprendizagem, sem a presença física do professor e sem a presença física do aluno. Tanto é que a gente ainda usa aquilo nada revolucionário de lista de presença, né? E chamada, que são coisas bastante disciplinares, que são utilizadas em presídios e hospitais psiquiátricos também, para controlar a presença dos corpos na sala de aula, né? Isso é uma constante que a gente está totalmente habituado, isso nem se questiona o quão pedagógico isso é ou não. Chegando ao ponto da gente ter alunos que vão para a sala de aula e dormem, né? Então, eles estão em corpo físico na aula, né? Mas não estão espiritualmente ali. Ganham presença e aquela aula fica como se fosse registrada, quando ele não aprendeu nada. Porque essa é a premissa básica, né? Ensino presencial, eu preciso dessa presença física. Lembrando que, tradicionalmente, dentro dessa metodologia, a figura do professor, ela tem uma centralidade muito grande. Existem professores que trabalham com metodologias mais desconstruídas, com sala de aula invertida, enfim, com coisas bem alternativas. No curso de ULANC, que é um curso muito ligado à mediação cultural e às artes, existem bastante processos de docentes que são bastante alternativos, mas se vocês lembrarem das experiências educacionais de vocês, vocês vão ver que o ensino presencial, no geral,
Ele é bastante tradicional e ele não é muito diferente do que se fazia no século XIX, por exemplo, tá? A diferença é que vocês têm smartphones nas aulas agora e celulares. E, né, enfim, a gente fica um pouco nostálgico nesse contexto de estar sem poder ir na universidade, sem ter contato físico com os alunos. Eu acho que a gente fica muito nostálgico, né? E aí eu lembrei de um clipe maravilhoso do Pink Floyd, né, do Another Brick in the Wall. Eu deixei até o link aqui para vocês, depois eu passo para o pessoal do fórum para vocês assistirem. Eu peguei até uma versão que tem a legenda em português, que é sempre um clássico, né? Eu acho difícil que vocês não conheçam, mas se não conhecerem, assistem, que é para a gente também não romantizar o ensino presencial com os seus problemas. Eles têm muitos problemas e, enfim, quando a vida voltar ao normal um dia, eu espero que a gente também aproveite esse momento para repensar as nossas práticas pedagógicas de ensino presencial, para a gente deixar de colocar os alunos no moedor de carne, enfim, trabalhar com essas padronizações que brilhantemente o Pink Floyd desde 79 já estava criticando e a gente avançou muito pouco nesse sentido, né? Mas, enfim, voltando na questão das diferenças do ensino presencial para o ensino remoto, eu volto para aquele ponto que eu estava falando. A gente não sente falta só de copiar uma lousa, só da sala de aula, só do moedor de carne, né? Porque fazer universidade não é só assistir aula e não é só fazer prova. Fazer universidade é viver essa experiência universitária, né? Tanto que a universidade dá essa ideia de universo, de coisas complexas. Então, assim, deixar de fazer a universidade presencial significa que eu sinto falta de conversar com amigos, eu sinto falta de namorar, eu sinto falta de fazer yoga no Ju. Vocês que são calouros nem sabem disso, nem chegaram a ver, mas tem milhares de projetos de extensões muito bacanas que sempre acontecem na Unila, alguns ligados à prática esportivas, e tinha aula de yoga 6 dias por semana em horários diferentes, gratuitos para os alunos fazerem. Então era bem legal no final da tarde, o sol se pondo e a galera lá no gramado fazendo yoga, das comidinhas do Cantinho do Sabor, né? Que saudade das arepas venezuelanas, biblioteca, né? Alimentar os gatos unileiros, que eu nem sei como é que estão sobrevivendo mais de um ano sozinhos lá no Ju nessa pandemia, das aulas práticas, né? Das aulas de performance, de fazer trabalhos em grupo, de fazer coisas esquisitas, de dar uns perdidos, participar de eventos, né? Participar de atividades de extensão. Ela tinha muitos projetos ligados à comunidade. Os alunos de UNC tocavam projetos lindos e maravilhosos na comunidade do Bulbas, no Cidade Nova, né? A organização de biblioteca do Cidade Nova. Tinham coisas assim muito legais que transcendem essa coisa bem tradicional de sala de aula, professor, aluno, prova, que vocês estavam habituados na escola tradicional, né? Na educação básica, por assim dizer. Vocês nem chegaram a contato com toda essa gama de atividades. E realmente é impossível conseguir suprir todas elas no ensino remoto, né? Apesar de ainda ter extensão, ainda ter pesquisa, muitos grupos de pesquisa, os professores estão fazendo reuniões online, a galera tem sido muito criativa em se adaptar, em fazer as coisas, mas realmente a gente perde muito da dimensão humana, muito desse contato nesse processo todo, né? Porque fazer universidade é viver uma experiência que é praticamente multissensorial, não é simplesmente assistir aulas. Então, quando eu estou no ensino online, mesmo que eu esteja me esforçando, estudando bastante, a sensação não é de completitude, né? Eu não me sinto completa, assim, parece que falta alguma coisa, e realmente falta. A gente faz aquilo que é possível, né? Não aquilo que é desejável. E que é o que dá para ser feito agora, né? Enfim. Só que aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e junto com essa pandemia que não acaba nunca, essa sensação de que ela não vai embora, né? E aí muitos alunos que no começo, quando eu conversava com eles, eu os atendia, eles tinham muito claro que eles não tinham nenhum interesse em fazer aula à distância, em participar de ensino remoto, que eles iam esperar a vida voltar ao normal. Passado um ano, aí você já começa a se questionar, mas eu vou esperar quantos anos para voltar a estudar, né? Afinal de contas, quanto tempo ainda vou ficar sem estudar? Sem contar que, assim, eu estou sem estudar, mas o mundo continua estudando, né? As pessoas continuam fazendo faculdade, continuam se formando, também sendo editais de evento, para organização de eventos culturais. Muitos eventos culturais estão acontecendo online, inclusive peças de teatro, curadorias de arte, enfim, as coisas não pararam, não estão do jeito que eram, está muito longe do desejado, mas a vida arrumou uma maneira de não parar, né? Não é possível parar.
E aí os alunos, inclusive alunos que eram, tipo, radicalmente contra, né, tipo, tinham muita convicção de que não fariam, começaram a ficar mais abertos à possibilidade de fazer aulas remotas. Junto com os alunos, eu percebi a mesma mudança por parte de muitos do corpo docente. No começo da pandemia, quando ninguém achava que ia ser tudo isso, que seria tão ruim, que seria por tanto tempo, eu conversei com vários professores que tinham convicção de que eles não iam aderir, que a qualidade não seria a mesma, que existem especificidades da área de artes, da área de cultura, que não teriam como ser supridas de maneira online, mas passado tanto tempo, né, a gente tem que fazer alguma coisa, então eles flexibilizaram, né, e foram buscando outros entendimentos para a vida não parar, né, o que foi muito bacana, né, eu acho isso muito bacana no curso Delanque, porque se você olhar o percentual de professores que deram disciplinas, tanto quando elas eram facultativas para os professores, eles não eram obrigados a dar aula, quanto agora, vocês vão ver que com raríssimas exceções que estão ligadas a questões de saúde, eu desconheço qualquer professor de Holanda que não deu disciplina. E muitos dando, inclusive, muito mais disciplinas do que precisariam e aceitando muito mais alunos nas turmas do que precisariam pelos regimentos institucionais de ter aceitado. Então, eu vejo, assim, do ponto de vista da organização política e pedagógica do curso, e os alunos têm uma participação importante nisso, porque vocês participam dos órgãos colegiados do curso de vocês, né? Vocês usam as representações estudantil, se fazem ouvidos, ajudam os professores a organizarem essas pautas, e eu acho que isso se traduziu nos últimos 2 anos, né? E o curso de Holanda é um curso que eu tenho muito carinho e acompanho mesmo, eu vejo um crescimento, um amadurecimento institucional muito forte, que eu acho muito legal. Mas a grande questão acho que isso é consenso, a gente sente falta do presencial, a gente sente falta até de pegar busão lotado para assistir aula, né? A gente sente falta até das coisas ruins que a gente reclamava tanto, a gente sente falta até de reclamar do que era ruim, né? Mas, né, a mediação cultural não pode parar, a cultura não pode parar, o curso de LANC não pode parar, e nós não podemos parar, né? A gente tem que resistir, né? A gente tem que ter muita consciência política desse momento, eu acho que a gente tem que se organizar, tem que ter pautas muito claras, eu sei que a situação dos estudantes não tem sido a melhor, né, desde o ponto de vista epidemiológico, de saúde, mas do ponto de vista também da saúde mental, do ponto de vista da vulnerabilidade econômica, da questão dos auxílios, mas a gente não pode parar, né? Eu acho que isso ficou muito claro por parte da gestão do curso, né, da equipe pedagógica do curso de vocês, mas eu acho que os alunos de Holanda também têm dado uma resposta muito positiva no sentido de se organizarem. E a prova viva disso é que o único curso do ILASH que fez uma semana de recepção aos calouros online, que não dava para fazer presencial, foi o curso de Holanda. Se os outros cursos fizeram, eu não fiquei sabendo, né? Enfim, não vi divulgação e não solicitaram minha ajuda, então não estou sabendo. Mas vocês definitivamente pensaram e se organizaram. Não dá para fazer presencial, mas precisa fazer. Então, vamos fazer online. Né? E aí eu estou aqui como parte, dando uma pequena contribuição em relação a isso. Mas, assim, de tudo isso, né, tendo dito tudo isso, o que ficou? Né? Um esforço conjunto, né, e quando eu digo um esforço conjunto institucional, da gestão pedagógica do curso, da gestão estudantil do curso, enfim, né? Foi feito um esforço muito grande conjunto para o ensino remoto acontecer. E o que mudou, afinal? A primeira coisa, que é o que todo mundo sente, já está cansado, mas não tem outra forma de existir nesse momento, é que o mundo virou online, né? Não só as minhas aulas da faculdade ficaram online, né? Toda a experiência pedagógica está online, minhas relações pessoais estão online, de trabalho, de família. Teve gente que teve que passar Natal por Skype, porque não dava para visitar os avós na pandemia. Enfim, já faz 1 ano que a gente está basicamente em prisão domiciliar, enfim. E a universidade, na verdade, só está traduzindo esse momento, enfim, que a gente está vivendo em todos os aspectos. Até consulta médica a gente tem feito online, na grande maioria das vezes, para não precisar sair. Tá? Acho que essa é a primeira grande mudança. O mundo deixou de ser pegável, concreto, palpável, né? Estudar não é mais pegar um ônibus, descer, conversar com as pessoas, sentar numa cadeira, ver o que o professor organizou presencialmente, sentir cheiros, aromas, tosses, né? Não ter a parte tátil e ficar tudo na tela de um computador ou de um celular. Essa é a primeira grande mudança. A segunda mudança é que, por estar online,
existem novas abordagens de ensino, novos métodos de estudo, flexibilidade, né? Tem que ter flexibilidade, não tem jeito. Mas o que eu acho que é mais significativo, no caso dos alunos, é que o ensino presencial, não é à toa que a coisa mais importante do ensino presencial é a presença física do aluno e do professor, né? Se você não está lá fisicamente, não tem aula, não tem aprendizagem, o que é uma coisa que a gente tem até que questionar, né? Enfim, que eu acho que é tradicional demais, mas é assim que se entende. Eu até tolero um aluno lá dormindo, mas ele tem que estar lá. No ensino online, essa questão já é mais flexibilizada, tanto que existem as aulas síncronas, que são as aulas que eu sou obrigada a estar virtualmente, presencialmente, em interação direta com o docente num horário estabelecido, pode ser de 1 hora, 2 horas, 4 horas, aí cada professor teve autonomia para fazer o seu planejamento, mas tem professores que organizaram sua disciplina 100% assíncronas, né? Ou seja, o que eles fizeram? Eles organizaram um roteiro de estudo semanal, e aí naquela semana o aluno tem que ler um texto, tem que assistir um filme, tem que ler um texto, assistir um filme e responder um questionário, ou tem que fazer tudo isso e ainda organizar, sei lá, um curta, né? Enfim, eu percebo que no caso de LANC, online, eu vi muitos professores usarem a pandemia como objeto de reflexão, que foi muito legal. Eu percebi também que se utilizou mais a linguagem fílmica de cinema, né? Nesses processos de análise, de interações, enfim, né? Os professores, eles lutaram com as armas que tiveram, né? E eu percebo que os alunos também responderam, na grande maioria das vezes, de uma maneira positiva a tudo isso, né? Mas percebam que a centralidade do aprendizado não está mais na sua presença física, né? Porque no ensino online, eu pressuponho um aluno com muito mais autonomia. Você não tem aquela mediação centralizada direta do professor para você estudar, né? Você não tem. Tanto é que mesmo nas aulas síncronas, a grande maioria dos alunos deixa a câmera desligada, tá? Então a gente nem sabe, o professor está dando aula e a gente nem sequer consegue saber se o aluno está lá. Ele pode estar lá com o som ligado e lavando louça, entendeu? E fazendo alguma coisa, e a gente não tem que saber. Então, assim, essa relação ficou para trás. Então, eu preciso que o aluno seja mais autônomo para ler, para dar conta sozinho, para, enfim, para estudar, esse tipo de coisa. Então, isso é uma grande mudança, inclusive, paradigmática, porque no ensino presencial, a gente está muito habituado naquilo que vulgarmente a gente fala de aprendizagem por osmose, né? Como se eu ficasse parada em algum lugar lá, mesmo que sem se mexer, alguma coisa eu iria absorver, né? No ensino remoto, eu ficar só ouvindo não vai adiantar. Eu preciso correr atrás, né? Depende muito mais de mim do que essa interação mediada com o professor. Não que ela não seja importante, mas é que no ensino virtual ela vai se dar de outra maneira, de outras perspectivas, tá bom? E, baseado na minha experiência de atendimento pedagógico, agora na pandemia, eu posso falar para vocês o seguinte: não são poucos os relatos de estudantes que fazem aulas síncronas pelo celular. Gente, é difícil fazer aula por notebook, por PC de mesa, né? Por computador. Agora, fazer aulas síncronas, e a gente tem professores que têm dado 4 horas aulas por semana de aulas síncronas. O aluno não tem nem pacote de dados para assistir tudo isso, sabe? Está acabando o pacote de dados deles. Mas pelo celular, ter que digitar trabalho pelo celular, entendeu? Só ter o celular como último recurso, isso tem sido muito difícil, sabe? Isso tem sido muito difícil para todos eles. Outra coisa que tem sido muito difícil também é que o regimento que foi aprovado, ele deu autonomia plena pedagógica para os professores organizarem suas disciplinas, o que foi bom, né? Não teria acontecido de outra forma. Mas na prática, ninguém estava contando com uma coisa. Eu tenho uma aluna de primeiro período, por exemplo, que faz 5 componentes e desses 5, 4 estão em plataformas diferentes. Então, ela tem que fazer login no Google Class, ela tem que fazer login no Moodle institucional, ela tem que fazer login no SIGA, ela tem um professor que organizou a disciplina inteira numa pasta compartilhada do Google Drive que ela nunca consegue achar onde está, porque ela não... Enfim, ficou muito confuso para ela, sabe? Ficou muito difícil acompanhar. Então, são todos dilemas que, se eu tivesse no ensino presencial, nós não teríamos. Porque eu até tinha uns que tinham dificuldades com a parte tecnológica, de TI, mas você tem os colegas de sala que você interage, que te ajudam, você conversa diretamente, né, no tete-a-tete com o professor, falando: professor, não entendi o que é para fazer, me explica de novo, enfim, a vida vai seguindo o seu rumo, porque fazer a universidade presencial é viver essa coisa
bastante experiencial do ponto de vista da concretitude, de pegar na mão em cima, né? E online a gente fica mais, enfim, parece que a gente não é capaz de pegar o que a gente está aprendendo na mão, assim, né? Parece que as coisas flutuam na nossa volta, tá bom? Então, assim, eu tentei pensar em coisas, né, que a gente pode fazer para estudar no ensino remoto. Né? Então, tipo, qual que é a primeira dificuldade que eu percebo dos alunos, né? A gente tem todo tipo de aluno no curso de Joana, né? Desde alunos mais velhos, né? Não são muitos, mas a gente tem alunos mais velhos, com mais de 40, 50 anos no curso de Joana, até alunos muito jovens, que são menores de idade, ainda não fizeram 18 anos, acabaram saindo do segundo grau e tem bastante, nós temos bastante aluno na casa dos 20, 30 anos. E esses alunos também têm diferentes perfis sociais e familiares, né? Então, assim, fica muito difícil falar uma coisa padrão para todos. Mas, baseado nas demandas que eu tenho atendido, o que eu percebo que é o mais óbvio, mas a gente tem que chamar a atenção? A gente precisa organizar um canto da nossa casa para estudar. Eu sei que é duro falar, a Patrícia é louca, ela nem sabe com quantas pessoas eu moro, ela nem conhece as minhas condições de moradia, ela vem falar para mim para organizar um cantinho para estudar. Eu sei que é difícil, e mesmo levando em consideração que eu não faço a menor ideia de como é a sua casa e a situação na qual você está vivenciando, mas ainda assim, olhe para a sua casa e tente encontrar algum espaço, nem que seja dentro do guarda-roupa, que você consiga separar as coisas da faculdade, que você consiga separar um lugar para estudar. Eu até fui na internet, onde fiquei tentando encontrar coisas alternativas que desse para tentar arrumar uma posição de estudos dentro da minha casa. E se tem mais de uma pessoa estudando onde eu moro, inclusive para ter esse espaço e pensar numa escala de horário para as pessoas utilizarem ali. Porque, gente, não dá para fazer 6 componentes em cima de uma cama, né? A coluna de vocês não aguenta. Eu preciso me organizar, né? Então, dá para improvisar mesa com tijolo, com porta-velha, com pallet, né? A galera de lã que é criativa, né? Enfim, não é uma questão estética de ficar bonito, é uma questão operacional de organização mesmo, né? Independente de qual seja a sua condição, se você tem notebook, se você não tem, se você está roubando o Wi-Fi do vizinho, se você conseguiu o chip lá da praia para fazer aula, enfim, não importa. Você precisa de mesa, você precisa de cadeira, você precisa de caneta e você precisa de um mural. Eu já vou falar um pouquinho dele também para se organizar, tá bom? Mas esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa se ajudar a se ajudar, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a vida está muito difícil, está difícil mesmo, é muita coisa. E assim, a geração de vocês, e eu me incluo, né, apesar de ser mais velha, né, com mais de 40, mas assim, nesse sentido, eu me considero bem similar à geração de vocês. A gente confia demais na memória da gente, sabe? A gente confia demais, 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 demais. A gente usa muita tecnologia, mas não usa as coisas antigas que a tecnologia modernizou, como a agenda eletrônica. A gente não aprendeu a usar, tá? Eu que tenho mais de 40, não gosto de agenda eletrônica, eu gosto de papel mesmo, né? E eu sou uma pessoa muito visual. Então, assim, para mim o que funciona é o quê? É mural de aviso, papelzinho e post-it. Eu peguei algumas fotos da internet, mas se vocês quiserem, depois que eu mostrar aqui, eu mostro meu escritório para vocês. Eu não tenho um mural, uma lousa na minha casa, né? Eu comprei durex e eu colo papel na parede mesmo, né? Eu uso caixas velhas, vou improvisando, mas eu tenho horário que eu tenho reuniões, eu atendo uma média de 10 a 12 alunos por telefone por dia, tá tudo agendado. Eu não tenho como confiar na minha memória para fazer isso. Eu faço parte de 5, 6 comissões, essas comissões têm relatorias, têm reuniões, eu tenho relatórios técnicos que eu tenho que fazer, que eu tenho datas de entrega. Então, assim, não dá para confiar na memória. A gente precisa de mural, né? Nós precisamos fazer uma coisa que em inglês as pessoas chamam de planner, mas na verdade é um planejamento, né? Eu tenho meu planejamento semanal e eu preciso, porque eu faço atendimento individualizado de estudantes e coordeno uma monitoria que tem 9 monitores, atende 48 alunos. Então, assim, eu preciso realmente organizar isso, mas mesmo vocês que estão fazendo aula, estão fazendo 5 disciplinas, vocês têm que organizar a semana de vocês. Então, toda segunda-feira, das 9 da manhã às 11, eu tenho aula síncrona de genealogia das artes, por exemplo. Só que toda semana tem um texto para ler. Que hora que eu vou ler esse texto? Eu vou ler na quarta, das 9 das 10 da noite, entendeu? Organize a sua semana. O trabalho do professor X é para entregar no dia 28. Olhe no calendário, olhe na sua agenda, estabeleça o dia que você vai ter que ler, ou o limite máximo que você vai ter que fazer esses trabalhos.
Não existe outra maneira de sobreviver a esse tsunami que a gente está vivendo hoje, a esse caos, sem um mínimo de organização. Então, assim, se tem muita coisa de papelaria, caneta na sua casa, caneta colorida, durex colorido, cartolina, ótimo. Pinte em tudo. Se não tem, improvisa com o que tem. Dá para fazer. Dá para ser bastante criativo. E se você tem uma mãe brava que não vai deixar você colar as coisas na porta do seu armário, não vai deixar você colar as coisas na parede, coloca na parte interna da porta do seu guarda-roupa. Coloca no teto, na hora que você deitar na cama, você olhar. Eu não sei. Mas arruma algum lugar para você ter esse espaço, que é o seu espaço físico, que é concreto, onde você vai estudar. Pega uma xícara para fazer de porta-caneta e deixa ali do lado dos seus livros, dos seus cadernos, né? Mas faça essa sua organização, tá? Eu acho muito difícil conseguir sobreviver no mundo virtual sem ter coisas concretas, pegáveis, palpáveis para se organizar. A gente precisa se ajudar, a gente precisa improvisar, ser bastante criativo e a gente precisa de planejamento, tá? O mínimo, pelo menos. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que é dica de tia velha, né? Como eu disse, eu tenho mais de 40 anos, mas assim, apesar de já fazer um tempo que eu estou fora da sala de aula, eu sou professora, eu fui professora durante 17 anos, né? E tradicionalmente fui professora de primeiro ano de faculdade, eu sempre fui professora de metodologia da pesquisa e introdução à sociologia para primeiro ano de faculdade, de todos os cursos que vocês podem imaginar na fase da Terra, de engenharia, letras, eu dei aula mais muita coisa de graduação. Então, assim, eu sou bastante habituada para falar para vocês. E eu sei que vocês são modernos, que vocês são uma geração que nem copia mais a lousa, tiram foto com um celular e coloca no drive da turma, etc e tal. Mas, assim, eu, como tia velha, tenho dificuldade de acompanhar essas modernidades. Mas nesse momento, onde tudo está virtual, onde tudo está eletrônico, eu acho profundamente pedagógico a gente dar um passinho para trás, sabe? Voltar lá naquela invenção do século XVI chamada caderno e numa outra invenção de 1945 chamada caneta esferográfica e vocês usarem caderno e caneta, sabe? Para vocês terem a sensação de que aquilo é o seu estudo. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, assim, é muito diferente eu ficar só ouvindo uma aula síncrona, o professor falar, do que eu ouvir e anotar o que ele está falando, sabe? E eu fazer anotações. É muito diferente eu ler um texto rapidamente, como se eu estivesse lendo uma revista Marie Claire no consultório do dentista, do que eu ler e fichar, anotar, fazer anotações no meu caderno. Depois de uma hora estudando com anotações, eu posso, sei lá, tomar um banho, comer alguma coisa, sair para trabalhar, voltar, eu pego as minhas anotações, eu ativo as minhas sinapses cerebrais, eu tenho a sensação que eu produzi alguma coisa, que eu construí alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, além de organizar um espaço, de fazer post-its, de fazer lembretes, mas é principalmente usem caderno e caneta. Depois vocês digitam, mas assim, eu acho muito importante mesmo nesse momento, sabe? É a gente voltar para algumas coisas que são mais tradicionais, tá? Aí é uma dica, um conselho, né? Isso não é universal. Parece besteira, mas não é. Não quebre o seu PC ou seu celular. É a teoria do caos, né? A gente deixa as coisas para a última hora, a internet fica ruim, é arquivo que não vai, trabalho que perde. A gente tem alunos que não são bons, não são bons em TI, enfim, né? Estão aprendendo ainda a usar cigarro, aprendendo a usar os recursos do Drive, e direto as coisas dão errado, e num acesso de raiva jogam o celular na parede, batem no notebook, enfim, né? E aí a situação fica muito pior. Então, conta até 10, dá uma volta se for necessário, respira. Se tem algum no cigarro, quando você está dentro da sua disciplina, tem uma opçãozinha chat ali. Se você entrar ali, você consegue conversar com todo mundo que está matriculado naquele componente. Vê se tem alguém online naquele momento, desabafa com a pessoa, fala que queria morder o computador aqui porque eu não consegui enviar o trabalho do professor. Às vezes a pessoa te ajuda, né? Enfim, paciência, calma. Né? O mundo virtual é complicado mesmo, mas não quebre o seu computador. Porque tá difícil, o dólar tá alto para comprar outro. E por último, isso é muito importante, eu estou falando essas coisas de uma maneira geral, sem saber, na verdade, o drama de cada um, né? É óbvio que não existem respostas prontas, mas como diz aquela música do Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É muito importante que cada um de vocês seja honesto com você mesmo. Então, assim, eu acho
que vocês estão fazendo o que vocês tinham que fazer nesse momento, que é o quê? Chegar à conclusão de que não dá para ficar mais um ano parado, não dá, é impossível, não dá para ficar mais um ano esperando a vida voltar ao normal para eu voltar a fazer alguma coisa. Então, assim, tanto os professores, quanto a instituição, quanto os alunos foram fazer o que era possível de ser feito, e vocês continuaram matriculados nas matérias que vocês tinham se matriculado no presencial. Vocês têm até o dia 30 de março, que é semana que vem, se eu não me engano, terça-feira da semana que vem, para trancar componentes ou mesmo trancar o semestre inteiro do curso. Então, assim, eu acho que o mais importante é tentar mesmo fazer esse planejamento, essa organização, essa agenda, esses planners semanais, né? Ver o que é possível de ser feito, de organizado, enfim, para fazer o curso. E ser honesto com você mesmo e ver se, não, mas 5 disciplinas não está dando para fazer. É demais. Eu acho que eu preciso trancar uma, eu preciso trancar duas, ou, por incrível que pareça, tem alunos de LANC que eu atendo que o ensino remoto tem sido bom para eles. Eram alunos que tinham muitos problemas de saúde mental mesmo, de qualidade de vida aqui em Foz do Iguaçu, em isolamento, longe da família. E com a pandemia, eles voltaram para as suas casas, recuperaram um espaço dentro das suas famílias, que deu para eles uma espécie de conforto quase espiritual que possibilitou que no ensino remoto eles conseguissem estudar melhor. Então, assim, eu tenho atendido muito aluno com muita dificuldade no ensino remoto, mas eu não posso negar que eu tenho muito aluno do curso de LANC que o ensino remoto foi uma coisa boa, tá? Inclusive, eu acho que eles só vão terminar esse curso, eles estavam bastante enrolados há muito tempo, porque ficou remoto e eles puderam voltar para a família. Se amanhã eles tiverem que voltar para o presencial para terminar uma disciplina, eu não sei se eles têm condições psicológicas de voltar para Foz, né? Foz foi uma experiência muito complicada para alguns dos nossos alunos, né? E ficar com a família foi uma coisa boa. Então, assim, não existe uma receita pronta. Eu acho que cada um de vocês tem que ser honesto com você mesmo, tentar se organizar, tentar lutar e ver o que é possível, tá? Vocês não estão sozinhos. Existem algumas coisas que dá para serem feitas, né? Vocês podem pedir agendamento no setor de psicologia da praia, eu deixei o e-mail ali, tá? A psicologia.praia. Mas se vocês usarem um e-mail institucional, e eu espero que use, que é o Zimbra, se você digitar psicologia ali, já vai aparecer o endereço de e-mail. E é só mandar um e-mail para eles falando, olha, eu gostaria de uma consulta, eles estão trabalhando remotamente, fazendo por teleconferência. Então, para atendimentos psicológicos com a praia. A praia ainda tem um setor de psicologia, tem um serviço muito legal, que é de orientação vocacional, que é para os alunos que querem mudar de curso, né? Então, eles têm um trabalho de orientação vocacional que é muito bacana. No Unipei, que é onde eu trabalho, né, eu coloquei as fotinhas da equipe, o e-mail, né, o meu, da Fernanda Chan, que é minha estagiária, e do Pedro, mas a gente trabalha mais com acompanhamento pedagógico, né, planejamento de estudos, organização de rotina semanal, enfim. Mande um e-mail que a gente está atendendo por telefone também, manda e-mail que a gente agenda um horário e liga para vocês, tá bom? E coordenação do curso de LANC também, que é a professora Aníbal, a vice-professora Maria Eta, tem o e-mail da coordenação ali para vocês entrarem em contato, e são professores que são muito próximos dos alunos, eu acho que todos vocês devem ter forma de contato com eles. Então, conversem, participem, se organizem, né? Não fiquem sozinhos. E não deixem de lutar. Se não der, eu acho que ninguém nesse momento vai cobrar de ninguém, falando que não tem apoio suficiente ou coisas similares. Mas eu penso também que a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar, enfim, não desistir, fazer o melhor possível. Eu tinha dito para o Renan que isso vai ficar no arquivo de vocês, para quem sentir essa necessidade, mas eu também deixo aberto, eu fico à disposição. Se for interesse do curso de LANC, dos calouros, fazer uma coisa mais organizada, por exemplo, em termos de fazer um curso de introdução aos estudos, né, de letramento acadêmico, de escrita acadêmica, como fazer resumo, como fazer resenha, como fazer fichamento, ou até um curso que eu já estava montando, eu não consegui finalizar ele, mas eu vou terminar de montar ele no Moodle, que é como usar o CIGA, como fazer protocolo de atividades complementares, né? Tem um monte de coisas que a universidade pede para vocês, e parte do pressuposto que vocês sabem fazer, e metade do nosso trabalho do UNIPEI é ajudar vocês a fazerem aquilo que vocês não sabem fazer e ninguém está ensinando a fazer, né? E a gente está online, não dá conta de atender todo mundo. Às vezes me manda um e-mail, eu demoro 2 semanas para conseguir falar com ele pessoalmente, né?
E aí a demanda dele é muito urgente. Então, nós estamos organizando um curso nesse sentido. Então, tendo interesse, se organizem junto com o pessoal do CA, procure o NIPEI, que a gente organiza de acordo com a demanda de vocês, tá bom? De qualquer maneira, foi um grande prazer. Eu fico à disposição, meus contatos estão aqui e até a próxima. Muito obrigada, Paty, pela parceria com o Lank. A recíproca é verdadeira, a gente gosta muito de você também. E assim, quantas vezes você já não deu suporte para alunos que estavam perdidos, queriam ter uma visão melhor do curso, das matérias que tinham que cursar, né? Então, só agradecemos a sua parceria durante todo esse tempo com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Acho que a gente tem informações valiosíssimas aí de como se organizar melhor nesses momentos de pandemia. E é isso, o material vai ficar disponível aí para a posteridade, para os calores, para quem chegar daqui uns anos também no curso e poder acessar já essas dicas preciosas que eu acho que fazem toda a diferença para quem está chegando, né? Para ter um pouquinho Sim, mais com de certeza. tranquilidade. E assim, só para frisar, de verdade, eu gostaria muito de finalizar sugerindo o link do Pink Floyd para vocês. Que eu acho que ele nunca teve tão atual. A gente ainda está sentindo tanta falta do presencial que a gente está tão nostálgico que a gente não está fazendo algumas críticas que a gente não pode deixar de fazer, sabe? Eu acho que a gente tem muito para melhorar. Eu acho que esse clipe é um começo. A música é boa, o ritmo é bom, enfim. Então fica aí a dica para vocês, tá bom? Mas é isso, ó. Um beijo. Desculpa a correria. Deu tudo Precisando certo. chamar. Muitas graças, Paty. Tchau, tchau.